Você já percebeu que existe um enorme vazio na vida de Jesus? Um buraco que ninguém explica, mas que está ali, bem diante dos nossos olhos. A Bíblia apresenta Jesus como uma criança em Jerusalém, aos 12 anos de idade. E depois, silêncio. Uma escuridão total. Um mistério de quase 2 décadas. Só reencontramos Jesus aos 30 anos, adulto, pronto para iniciar seu ministério. Mas o que aconteceu nesse intervalo? O que ele viveu? Com quem ele aprendeu? Onde ele esteve durante 18 anos inteiros que nenhum evangelho relata? E o mais inquietante, por que esse período foi deixado de fora? Hoje, vamos entrar em um dos maiores mistérios da história, talvez um dos mais bem guardados. E quando você terminar este vídeo, vai perceber que esses anos perdidos dizem muito mais sobre Jesus e sobre nós do que você imagina. Prepare-se. A partir de agora, nada mais é óbvio, nada mais é simples, e tudo o que você pensava saber pode ganhar uma nova dimensão. Vamos começar. O silêncio que incomoda. Por que 18 anos somem? Imagine a história de qualquer grande líder espiritual. Moisés, Buda, Maomé, Krishna, todos têm suas jornadas documentadas, desde os primeiros passos até a maturidade. Mas Jesus, não. Entre os 12 e os 30, exatamente o período em que a personalidade se forma, o intelecto amadurece e a identidade se solidifica, não temos nada. A Bíblia simplesmente pula. De repente, um menino de 12 se transforma em um mestre sábio, profundo, seguro, capaz de responder a autoridades com uma simplicidade divina. E nós ficamos com a lacuna. Uma lacuna que levanta perguntas difíceis. Jesus ficou na Galileia? Viajou? Estudou com algum grupo religioso específico? Recebeu treinamento espiritual? Ou passou por uma jornada que foi considerada sensível demais para ser registrada? Esse silêncio sempre intrigou estudiosos, historiadores e espiritualistas. E não é um detalhe, é um período que representa 60% da vida de Jesus. Silenciado, escondido, perdido. Ou, talvez, não tão perdido assim. O cenário da época. Um mundo em movimento. Para entender o que é possível e o que é provável, precisamos olhar o mundo como ele era no tempo de Jesus. A Galileia não era um lugar isolado, era uma rota comercial, repleta de viajantes vindos da Índia, Pérsia, Egito, Grécia e até regiões mais distantes. Ideias circulavam, culturas se misturavam. Filósofos, místicos e peregrinos passavam por ali o tempo todo. É impossível imaginar que Jesus, vivendo em um centro de troca cultural, tenha crescido desconectado do mundo. Além disso, havia grupos religiosos influentes na região. Fariseus, saduceus, essênios, terapeutas egípcios, místicos judaicos da tradição Merkavá e filósofos helênicos. E todos eles tinham métodos rigorosos de estudo, meditação e disciplina. A pergunta é: com quem Jesus se conectou? E os indícios históricos, arqueológicos e culturais começam a apontar direções surpreendentes. A hipótese essênia: Jesus entre os místicos do deserto. Uma das teorias mais fortes e respeitadas é a ligação de Jesus com os essênios, uma comunidade judaica isolada que vivia perto do Mar Morto. Eles eram conhecidos por buscar pureza espiritual extrema, viver em silêncio e meditação, praticar curas naturais, estudar profundamente as Escrituras, rejeitar o sistema religioso oficial. Soa familiar? Muitos estudiosos consideram essa a teoria mais provável, porque a vida dos essênios, revelada nos manuscritos do Mar Morto, se parece muito com os valores ensinados por Jesus. Amor ao próximo, simplicidade, perdão, desapego material, vida comunitária, disciplina espiritual. E aqui entra um detalhe fascinante. Os essênios tinham escolas de formação espiritual para jovens judeus considerados puros de coração. Será que Jesus passou por lá? Será que os anos perdidos foram anos de treinamento silencioso no deserto? Isso explicaria o domínio das Escrituras que ele demonstra aos 30 anos. Explicaria também seu estilo de ensino, simples, direto, parabólico.
e explicaria sua postura crítica em relação às estruturas religiosas da época. Mas essa é apenas a primeira peça do quebra-cabeça, e as próximas são ainda mais surpreendentes. A teoria do Oriente, Jesus na Índia e no Tibete. Durante séculos, essa hipótese era vista como mera especulação. Mas na década de 1800, um pesquisador chamado Nicholas Notovitch afirmou ter encontrado, em um monastério tibetano, documentos que falavam de Issa, um mestre judeu vindo do Oeste, que viveu na Índia entre os 14 e os 29 anos. Muitos contestaram, outros investigaram. Alguns estudiosos modernos encontraram tradições orais independentes que falam do mesmo Issa. A teoria sugere que Jesus teria viajado para Índia, onde teria aprendido com mestres védicos e budistas, Nepal e Tibete, onde teria conhecido práticas de meditação profunda, Caxemira, um centro de saber espiritual milenar. O que ele teria encontrado lá? O conceito de compaixão radical, o desapego, o valor do amor universal, a ideia de que a santidade não está no templo, mas dentro de cada pessoa. E ensinamentos sobre cura, energia e conexão. Isso se parece com alguém que você conhece? A teoria é ousada, mas encanta porque encontra paralelos impressionantes entre os ensinamentos de Jesus e tradições orientais. Mas é verdade ou apenas um eco distante? O fato é, não há provas definitivas, mas há indícios que permanecem insistentes e que não podem ser ignorados. Jesus no Egito, um mundo de saberes secretos. Agora chegamos à teoria mais aceita pelos estudiosos sérios. Jesus teria passado boa parte de sua juventude no Egito. Por quê? Porque era tradicional que famílias judias enviassem seus filhos talentosos para estudar em Alexandria, uma das maiores capitais do conhecimento na antiguidade. Lá, Jesus teria tido contato com a sabedoria egípcia, filosofias gregas, escritos judaicos preservados em grego, tradições herméticas e ensinamentos dos terapeutas, um grupo místico que pregava cura espiritual. E lembre-se, Jesus já esteve no Egito quando criança, fugindo de Herodes. Não seria estranho que, mais tarde, ele retornasse. Alexandria era o lugar perfeito para alguém com sua inteligência espiritual. Isso explicaria seu conhecimento sobre o coração humano, sua visão universalista, sua habilidade de cura, sua capacidade de falar com qualquer tipo de pessoa, sua postura de mestre itinerante e sua frase repetida: "Quem tem ouvidos, ouça." Uma frase típica de mestres de tradições iniciáticas. Teriam os anos perdidos sido anos de formação em escolas filosóficas do Egito? Muitos acreditam que sim. A hipótese família-ofício. Jesus como artesão e filósofo local. Há outra possibilidade. Jesus simplesmente permaneceu na Galileia, trabalhando como carpinteiro ao lado de José. Essa teoria é simples, mas também levanta perguntas profundas. Como alguém que passou a vida em uma vila pequena se tornou tão sábio? Como adquiriu tanta autoridade espiritual? Como adquiriu domínio da Torá sem frequentar escolas rabínicas? Como impressionou mestres, escribas e fariseus logo na primeira aparição pública? Alguma coisa aconteceu ali, algo além do trabalho manual, algo que a narrativa tradicional nunca explicou. E por isso essa teoria, embora plausível, não satisfaz muitos estudiosos. O que os 18 anos ensinam sobre Jesus? Não importa qual teoria se aproxime mais de você, Oriente, Egito, Essênios, Galileia, todas têm algo em comum. Jesus não reaparece aos 30 anos como alguém comum. Ele reaparece como alguém profundamente sábio, espiritualmente maduro, seguro em sua missão, conhecedor das Escrituras, capaz de curar, eloquente, firme, magnético, com domínio sobre metáforas, parábolas e símbolos. Isso não surge do nada. Isso é fruto de uma jornada. Uma jornada que foi silenciosa, oculta, transformadora, intensa. Os anos perdidos não foram vazios, foram um preparo, um despertar, uma metamorfose. E talvez tenham sido guardados em silêncio porque continham algo que as autoridades da época, religiosas e políticas, jamais aceitariam.
O peso do silêncio. Por que esse período foi omitido? Muita gente pergunta: se esses anos existiram, por que não foram registrados? Existem várias explicações possíveis. 1. A tradição oral selecionou apenas o essencial. Os evangelhos foram escritos décadas depois da morte de Jesus, e os autores tinham um foco específico: seu ministério, morte e ressurreição. O resto, não relevante para o propósito teológico. 2. Parte da história poderia gerar controvérsias. Se Jesus estudou com grupos considerados radicais, místicos, estrangeiros, isso criaria problemas. 3. Alguns autores acreditavam que a juventude de Jesus deveria permanecer um mistério, para reforçar a ideia de que seu nascimento e ministério eram os momentos centrais da história. 4. Conhecimentos recebidos por ele poderiam ser considerados sensíveis e incompatíveis com a narrativa adotada séculos depois. A verdade é simples. O silêncio foi uma escolha, e escolhas têm motivos. O que Jesus fez? Uma reconstrução provável. Com base em tudo que sabemos, historicamente, culturalmente e espiritualmente, podemos reconstruir uma linha de possibilidades. É provável que Jesus tenha vivido um tempo entre os essênios, tenha estudado textos antigos e tradições espirituais, tenha aprendido métodos de cura, tenha viajado ou convivido com mestres estrangeiros, tenha trabalhado como artesão enquanto observava a dor humana, tenha cultivado silêncio, introspecção e discernimento, e descoberto, pouco a pouco, sua missão. E, acima de tudo, tenha passado por um processo de despertar interior, profundo e transformador, que moldou tudo o que ele fez depois. Os anos perdidos guardam a chave para compreender a maturidade espiritual que Jesus apresenta aos 30 anos. Eles não foram um intervalo, foram o fundamento. O retorno, quando Jesus finalmente reaparece. E então, um dia, ele retorna, sem aviso, sem preparação pública. Ele chega ao Rio Jordão, encontra João Batista, e ali é como se tudo aquilo que viveu nos anos silenciosos viesse à tona de uma vez só. O início do ministério é o fim da preparação, é a revelação do que foi construído em segredo, e isso muda tudo. O significado espiritual dos anos perdidos. Agora quero te fazer uma pergunta que talvez mude sua forma de enxergar tudo isso. E se os anos perdidos não forem um mistério por acaso? E se o silêncio for parte da mensagem? Jesus viveu grande parte de sua vida longe dos olhos do mundo, em silêncio, em crescimento, em busca. E isso diz algo profundo para cada um de nós. Os maiores processos espirituais acontecem longe dos holofotes, na solidão, na introspecção, nos momentos em que ninguém está olhando. É no silêncio que se forma a verdade. É na escuridão que amadurece a luz. Os anos perdidos de Jesus são um lembrete, um símbolo, um convite para olharmos para o nosso próprio caminho interior. E por fim, a volta do que foi oculto. Hoje você caminhou por um dos mistérios mais profundos da história. Viu possibilidades, ouviu hipóteses, sentiu a grandeza do silêncio que moldou o mestre mais influente que já existiu. Os 18 anos perdidos não diminuem Jesus, eles o engrandecem. Mostram que mesmo o divino, ao viver na Terra, passou pela jornada humana, buscar, questionar, aprender, crescer. E isso nos aproxima dele mais do que qualquer milagre, porque lembra que toda luz tem uma história antes de brilhar. Se este vídeo te fez pensar e te trouxe novas perspectivas, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Quando você apoia este trabalho, você faz parte dessa jornada de descoberta e propósito. E se prepare, porque no próximo vídeo vamos abrir uma porta ainda mais profunda, a porta dos anjos proibidos, aqueles que não aparecem na Bíblia tradicional, mas que surgem em textos antigos, tradições místicas e manuscritos esquecidos. No próximo capítulo desta série, você vai conhecer os anjos proibidos, Uriel, Metatron e Raguiel. Quem são eles? Por que foram ocultados? E qual o mistério ao redor de seus nomes?
O próximo vídeo vai revelar segredos que você nunca imaginou. Nos vemos lá!